Vamos com tudo para o nosso devocional? Vamos lá? Obrigado por você colocar aqui os seus motivos de gratidão. Antes de entrar no devocional, vamos fazer aquela ação de transbordo aqui, evangelística, né? É uma forma de você ser um verdadeiro missionário agora. Forma de você ser um verdadeiro missionário. Por quê? Você vai compartilhar agora a live com alguém. Você vai compartilhar a palavra de Deus com alguém. Então é o momento que nós vamos entrar no devocional. Quem sabe alguém vai ser surpreendido com essa palavra. Então quem está no YouTube, vamos lá, 30 segundinhos. Fecha o chat, curte a live. Curte a live para que o próprio YouTube também entregue para outras pessoas, visto que o algoritmo vai entender que a live é relevante, as pessoas estão curtindo. E já clica na setinha, pessoal do YouTube, clica na setinha para enviar a live para os seus grupos de WhatsApp. E compartilha aí com os 3 grupos de WhatsApp, pelo menos, ou com as pessoas que você teve contato aí ontem, e abençoa essas pessoas, tá bom? Seja esse missionário, essa pessoa que vai compartilhar a palavra de Deus com outros. Então faça isso agora. E você que está no Instagram, já estou vendo aqui os coraçõezinhos aqui transbordando, né? Transbordando, que ajuda também na métrica para o Instagram entregar para mais pessoas que nos seguem. Ele não entrega para todo mundo, mas quando a gente vai curtindo e tal, ele vai entregando para mais pessoas que nos seguem. E clica no aviãozinho e já manda aqui para as pessoas no direct. Posso tentar te ajudar? Me manda no direct. Olha aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos compartilhar e abençoar outras vidas. Feito isso, fez, ok? Fez isso aí, compartilhou a live, já deixou o like aí no canal, já fez a sua participação de transbordo para abençoar outras vidas e para que o YouTube e as plataformas entendam aí que o conteúdo é relevante, o próprio YouTube e também Instagram consiga entregar ou entregue para mais pessoas. Feito isso, vamos lá para o nosso devocional, porque tem muita coisa boa do céu preparada para nós nessa manhã. Vamos lá então para o nosso devocional? Soltei o cronômetro, quero ler para vocês aqui o texto de, vamos lá, o texto de 2 Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro, capítulo de número 1. Vai anotando aí. Deixa eu só ajustar aqui. Segunda Pedro, capítulo de número 1. Versos 5 a 7. 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 5 a 7. Mais um texto que nos chama, que nos convida ao domínio próprio. Diz assim 2 Pedro, capítulo 1, verso de 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai à vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Olha só, a fé ela precisa ser conectada com outras virtudes que são impreteríveis para uma vida cristã relevante. E essas virtudes aqui, 2 Pedro, o apóstolo Pedro coloca aqui, ó, associai a vossa fé, faça conexões à vossa fé, a virtude ao conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, ou seja, não só a teoria, mas você aplicar isso na sua vida, com domínio próprio, a perseverança, ou seja, não é ter domínio próprio apenas por um momento, mas você ser perseverante, não só perseverante em relação ao domínio próprio, mas a todos os outros aspectos da vida cristã. Com a perseverança, a piedade, que é a vida de oração, com a piedade, a fraternidade, que é a vida de amor ao próximo, e com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, eu li até o versículo 8, tá, gente? Então,
2 Pedro, capítulo 1, verso de número 5 ao verso de número 8, está nos falando o seguinte. Vou aqui parafrasear o texto. O apóstolo Pedro está falando, olha, a nossa fé, você deve fazer conexões à fé. A fé, ela não vive isoladamente. A fé, para que uma vida cristã, a caminhada cristã seja de fato relevante, seja trilhada à luz da palavra de Deus, a gente precisa associar a fé, criar conexões à fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Então, são coisas que devem associar a nossa fé. E dentre essas virtudes que são elementares, que devem ser conectadas à nossa fé, está a virtude que é o fruto do Espírito, um dos gomos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Eu acredito que nós já percebemos com muita clareza os prejuízos que a falta de domínio próprio gera na nossa história. Lembra? Quem pode me dizer aí, resumidamente, quais são os prejuízos que a gente sofre? A ruína com a nossa reputação, desgasta os nossos relacionamentos, prejudica a nossa vida emocional, a nossa vida física e a nossa vida espiritual. São prejuízos terríveis quando o domínio próprio não é uma realidade na nossa vida. Então, a gente precisa ter maestria na arte do domínio próprio. E hoje eu vou te dar um princípio elementar, princípios aqui para que eu e você possamos aplicar o domínio próprio na nossa vida. Você quer ter autodomínio? Quer poder viver isso na sua prática? Sim ou não? Gente, a fé sem ação é morta. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. São grandes os prejuízos, né, Edivaldo? Verdade, são grandes os prejuízos da falta de domínio próprio. Então, quer aprender a ter domínio próprio? Primeiro passo que você precisa dar, princípio elementar para que o domínio próprio, à luz da Bíblia, seja uma realidade presente no nosso dia a dia. Anote aí, domínio próprio é gerado em um relacionamento de intimidade ou um relacionamento diário com Deus. Então anote aí, tô lendo aqui alguns comentários, né? O pessoal todo mundo colocando assim. Então, primeiro, domínio próprio é gerado em um relacionamento de intimidade, em um relacionamento diário com Deus. Por quê? Porque o fruto do Espírito é um domínio próprio. Então não tem como, se ele é um fruto dado pelo Espírito de Deus, não tem como eu gerar esse fruto se eu não for cheio do Espírito. Para que eu possa ser cheio do Espírito, eu preciso ter um relacionamento diário com Deus. Então entenda algo que eu vou te falar aqui nessa manhã. O domínio próprio não é superficialmente o fruto de uma personalidade dócil. Pense só. Ele não é apenas ou superficialmente o fruto de uma personalidade dócil, porque nós sabemos que tem pessoas que têm um temperamento voltado a ficar mais calado, a não ser impulsivo. Por exemplo, o sanguíneo ele é mais impulsivo naturalmente, que é o apóstolo Pedro. Né? O fleumático ele é menos impulsivo naturalmente. Porém, o domínio próprio, ele não é superficialmente o fruto de um temperamento voltado a essa docilidade. Ele é mais do que isso, porque tem muita gente, por exemplo, como o fleumático, que é menos impulsivo. Às vezes ele é menos impulsivo, mas ele se explode por dentro. Ele não fala para a pessoa por falta da própria natureza dele, desse temperamento, dele não ser de falar a pessoa, mas às vezes ele guarda aquilo e explode por dentro. E adoece o seu coração. Por isso que o domínio próprio, à luz da palavra, não é superficialmente o fruto de uma personalidade dócil. O autodomínio, ele não é algo meramente natural do homem. Ele é uma ação, para que ele seja genuinamente praticado, tanto externamente quanto internamente, ele é uma ação que é plantada num relacionamento com Deus.
Ele é um fruto do Espírito Santo. Porque o ser humano, independente do temperamento que ele possui, independente se ele é sanguíneo, independente se ele é fleumático, independente se ele é melancólico, independente se ele é colérico, o ser humano, naturalmente, ele não é manso. A nossa natureza, ela vive promovendo guerras, indignações, vive promovendo, revelando indignações com situações. Talvez a pessoa não, como eu disse agora há pouco, talvez a pessoa não externe isso por causa da personalidade dela, ou por causa do temperamento dela mais refreado, né, como fleumático, mas ela explode por dentro, ela se indigna por dentro. Então isso não é um domínio próprio. Só porque ela não fala para fora, mas explode por dentro, um genuíno domínio próprio é uma pessoa que lida, que tem inteligência emocional, no que tange a não colocar para fora e saber resolver isso tranquilamente por dentro. Ou seja, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, porque nós seres humanos não somos naturalmente controlados na nossa essência, independentemente do temperamento. Por exemplo, a pessoa pode ter um temperamento, eu conheci muitas pessoas, por exemplo, que tem um temperamento fleumático, vamos pegar o fleumático aqui, ou às vezes até mesmo o melancólico, que são mais conhecidos, né? Existem tantos outros segmentos, mas tratando mais sobre esse, né? A gente sabe que dentro do método DISC tem um dominante, tem um influente, tem um analítico, né? Que é um camarada mais analisador, que não é muito impulsivo, né? Enfim, o estável também, que não é um cara muito impulsivo, mas independente disso, a natureza humana, o ser humano, nós pecadores, seres humanos, nós não somos muito voltados para termos autocontrole na nossa natureza, independente desses temperamentos ou independente desses perfis comportamentais. Eu conheci pessoas que eu estava falando aqui, por exemplo, que não conseguem ter, por exemplo, ele pode até não falar com uma pessoa porque ela é tímida, mas ela não tem autocontrole no consumo da bebida. Ela não tem autocontrole no que tange, às vezes, a depravações. Ela não tem autocontrole, por exemplo, para rejeitar e não se viciar numa droga, né, num entorpecente. Ela não tem autocontrole diante das pressões. Quantas pessoas, às vezes, que para tirar a timidez, se entregam um descontrole numa bebida? Ou seja, isso mostra que a essência dessa pessoa, ela não tem autocontrole. Ela tem um perfil que esse autocontrole dela não explode para o outro, mas ela explode para dentro. Ela faz mal para ela mesma. Então, nós precisamos entender que domínio próprio é diferente de perfil comportamental. Ele ultrapassa, ele transcende o perfil comportamental. O nosso autocontrole, de fato, domínio próprio à luz da Bíblia, é um fruto do domínio de Deus sobre nós. Então pega isso aí. Domínio próprio à luz da Bíblia é o fruto do domínio de Deus sobre nós. É quando a nossa vida é controlada não pelos nossos desejos. Quando a nossa vida é controlada pela vontade de Deus. É quando Deus domina o meu temperamento. É quando ele pega um apóstolo Paulo, que é um verdadeiro sanguinário, um camarada que vê o Estevão sendo apedrejado injustamente e consente com a sua morte, um cara que prepara, calculista, frio, prepara cartas para ir perseguir e matar cristãos e prender cristãos antes de converter, quando era Saulo ainda, mas que depois de um encontro com Cristo, ele apanha na praça pública, ele é preso por pregar o evangelho, e à meia-noite, em vez de estar murmurando, em vez de estar procurando estratégias para vingar dos caras, ele está louvando, ele está adorando ao Senhor, ele é liberto, ele está sendo instrumento de salvação de vidas, porque o verdadeiro domínio próprio, o apóstolo Paulo, segundo analistas de comportamento, o apóstolo Paulo, ele tem um perfil colérico, ou seja, um perfil colérico, porém dominado pelo Espírito Santo, e isso é autocontrole. É uma verdadeira mudança. É Deus dominando o nosso temperamento, como a Lute colocou aqui, ó. Aqui, ó, a Elisete colocou aqui, ó, o domínio próprio é fruto do domínio de Deus sobre nós. Tá dando para entender essa diferença, gente? Tá ficando claro aí para vocês a diferença que eu tô querendo pontuar para vocês? Que é o controle de Deus sobre o nosso temperamento, sobre as nossas palavras. A gente se torna sensato nas atitudes.
Portanto, o relacionamento com Deus é a chave que vai lhe ajudar e vai forjar em mim e em você definitivamente o domínio próprio no nosso caráter, independente do nosso temperamento. Eu estava lendo um livro da pastora Ângela Cirino, em que ela fala sobre domínio próprio, e consultando o livro eu anotei, legal, ela colocou aqui, ó, como fazer para obter domínio próprio. E interessante que as percepções dela, ela coloca aqui algumas dicas legais. E a primeira dica é: lembre-se que o domínio próprio é um fruto do Espírito, por isso é resultado de uma vida nas mãos de Deus. Logo, o primeiro passo para obter o domínio próprio é ter uma real experiência de conversão. Então se eu quero ter domínio próprio, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Eu preciso ter uma vida com Deus. Segundo, ela coloca: permita que a palavra de Deus guie completamente a sua vida. Ou seja, a gente manter um devocional diário, que é o que a gente faz aqui. Isso vai lapidando o nosso coração, gente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente não percebe, mas isso vai lapidando o nosso coração. Terceiro, ela coloca como uma dica. Pega essa dica aí para ter domínio próprio. Muito interessante. Preste contas a alguém. Ou seja, às vezes aquilo que está sendo um desafio para você compartilhar com uma pessoa e falar com ele: olha, me pergunte aqui toda semana se eu melhorei nesse aspecto. É alguém para te acompanhar, porque às vezes eu estou tendo acessos de raiva dentro da minha casa com a minha esposa e com meus filhos. Mas você aqui, ó, me ajuda. Talvez uma pessoa que caminha com você na igreja, um servo de Deus, ou um amigo talvez, para ele te perguntar toda semana: e aí, como é que foi hoje o seu relacionamento com a esposa? Você teve essa semana acessos de raiva? E aí a pessoa vai sendo ali, prestando contas, vai ajudando a ela a perceber, porque a gente só muda aquilo que a gente identifica, a perceber aonde que ela está explodindo e a cada semana evoluindo, melhorando. Terceiro, fuja da tentação, ou seja, fuja de ambientes que vão ou de situações ou de conversas que vão te levar ao descontrole. Fuja de situações. Fugir no sentido de fugir da aparência do mal. Se você sabe que aquela conversa, aquele assunto vai dar BO lá na frente, né? Vai dar ruim. Eu não vou seguir esse assunto não, porque senão vai dar ruim. Já pare por ali. Olha, são dicas, gente. E por último, a pastora Ange coloca nas dicas dela aqui, ó, tem uma vida de oração. A vida de oração, gente, ajuda a gente demais a perceber a nossa falta de controle, a nossa falta de domínio próprio em muitas situações. Tem uma frase de C.S. Lewis, anote essa frase aí, ó. Anote essa frase de C.S. Lewis: as minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. Olha só essa frase de C.S. Lewis. Anote isso aí. As minhas orações não mudam Deus, mudam a mim mesmo. Ou seja, nós somos os verdadeiros lapidados no momento da oração. Por quê? Por exemplo, ontem mesmo eu estava aqui no meu devocional pessoal, né? Sem ser o nosso devocional aqui, o meu momento com Deus. E eu orando, eu sempre faço a oração, um momento ali que eu tô orando depois de gratidão, eu faço um momento de confissão, né? Onde eu faço um check-up no meu coração, na minha vida, no meu dia, perguntando para Deus, né, em oração, se eu me perdoa os pecados de pensamento, se ontem eu pensei alguma coisa que não te agradou, que não glorificou o teu nome, pensamentos de incredulidade. E aí eu vou fazendo um check-up no meu coração. Se eu me perdoe, se eu reagir com alguém, pecados de relacionamento, se eu falei alguma coisa. Então, quando a gente está fazendo esse check-up, é uma dica que eu quero deixar para você, no momento da sua oração, faça um check-up do seu dia diante de Deus, porque você vai ver que o Espírito de Deus vai te mostrar: olha, você falou com fulano de tal que não foi legal, você reagiu com seu cônjuge que não foi legal, você reagiu com seu filho de forma que não foi legal, e ali você tem a oportunidade de confessar e assim ser ministrado por Deus para que no outro dia você tenha maior percepção dessa situação e não repita isso. Então a vida de oração, ela vai mudando a gente mesmo. Søren Kierkegaard, um outro teólogo dinamarquês, ele diz assim, ó: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Anote essa frase, gente. Anote essa frase. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Søren Kierkegaard. Quantas falhas e pecados a gente percebe no momento da oração.
Olha que legal. A Maria colocando, já estou tendo essa percepção nas minhas orações. Olha só. Então, gente, é isso aí, ó, fazer um check-up na nossa oração. As minhas orações, deixa eu fixar, não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. Isso, a Adriane tá lembrando de uma frase aqui, ó, ser prudente é calcular o impacto das nossas palavras. Exatamente, perfeito. Então, quer ter o domínio próprio, maestria no domínio próprio? Desenvolva um relacionamento diário com Deus. Desenvolva um relacionamento diário com Deus. Ore diariamente, gente, independente do tempo que você dedique a isso. Mas faça isso. Separe um tempo para você agradecer a Deus por várias coisas, para você fazer um check-up do seu dia, para você pedir perdão. Você vai sendo moldado por isso. Você vai se tornando evolução constante. A evolução contínua é uma característica de pessoas que crescem, que são relevantes na história. Evolução contínua. Então invista tempo com Deus. Né? Preste conta se você vê aí essa necessidade para alguém, para te ajudar, se é algo muito desafiador para você. Fuja de situações. Então são dicas preciosas. Situações que você sabe que vai te estressar. Se você já vê que aquilo vai te estressar, já tem uma reação diferente. Para a gente finalizar, anote aí. Domínio próprio significa reação transcendental. Anote o último tópico aí pra gente finalizar nesse último minuto. Eu acho que eu vou ter que mergulhar sobre esse ponto amanhã. Amanhã eu já entro nesse ponto aqui com vocês, que o nosso tempo já tá indo. Ó, domínio próprio significa reação transcendental. É isso que você vai receber de Deus. Reação transcendental. O que é isso, pastor? Lucas 6, 29 a 31 diz assim, ó. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, não lhes entregue também a túnica. Ou não lhes negue, perdão, não lhes negue também a túnica. Dá a todo o que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não reclames. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei vós também. Gente, esse texto, deixa eu ver aqui, não vai dar pra gente mergulhar hoje. Eu vou só dar um panorama aqui, porque o nosso horário já finalizou aqui, para que amanhã a gente mergulhe nele, porque ele vai nos mostrar que é possível a gente ter um domínio próprio, e esse domínio próprio, ele manifesta-se nas nossas reações, e essas reações serão possíveis de serem tomadas, que são verdadeiras reações transcendentais, ou seja, sobrenaturais, se eu posso assim dizer, porque elas são geradas pelo Espírito de Deus em nós. Porque quando alguém te fere a face, bater no rosto de alguém é você desonrar essa pessoa. O texto diz, se alguém te pede te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. Forçar alguém a andar mais uma milha é forçar o desejo por direito da vontade da pessoa. A pessoa não quer andar, mas a pessoa é forçada e você anda mais 2 milhas, 1 milha a mais. Tomar uma roupa do corpo, como diz o texto, é tirar um bem alienável que lhe pertence por direito. E aí você diz, o que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo é que mesmo quando as coisas mais essenciais da vida estão sendo atingidas, você pode ter uma reação transcendental de autodomínio. Ou seja, mesmo que sejam essas coisas extremamente assim, essenciais da vida, que tocam na identidade, que tocam lá no âmago do ser humano, de desonra e etc. Você pode ter uma reação transcendental, você pode exercer um domínio próprio. Porque um genuíno discípulo de Jesus, ele consegue reagir de uma forma completamente não natural a que a humanidade ela faz. E eu provo isso biblicamente. Por exemplo, Estevão estava pregando a palavra, e as pessoas, por ele pregar a palavra, os homens lançaram ele lá do lado de fora e começaram a apedrejá-lo. E sabe qual que foi a reação de Estevão ao ser apedrejado? De tamanho, de profundidade, de enraizamento de domínio próprio na vida dele. Ele olhava para as pessoas que estavam apedrejando, e no momento do apedrejamento dizendo assim, Pai, não lhes impute tal pecado. Ele ora
pelas pessoas que estão agredindo ele. Ora abençoando, ora dizendo assim, Senhor, se tiver que cobrar qualquer outro pecado, pode cobrar deles. Mas o pecado deles estarem me ferindo com pedras, não lhes impute tal pecado. Olha só. Paulo, que era um cara colérico, depois de um encontro com Cristo, como eu disse aqui, ele reage orando, injustiçado, preso no cárcere interior, ou seja, num lugar onde fezes e urina se misturavam, por pregar a palavra, por amar pessoas. E o texto diz que à meia-noite, tanto Paulo quanto Silas estão cantando, estão orando ao Senhor. Ele poderia estar praguejando, murmurando, mas o domínio próprio era tão forte e tão enraizado no relacionamento com Deus que ele transborda aquilo que ele tem, que é um relacionamento de intimidade com Deus. Então é você ter maestria não só sobre as suas ações, mas você ser perito nas suas reações. Porque nós agimos como nós gostaríamos de ser, mas reagimos como realmente nós somos. A gente conhece de fato uma pessoa muito mais do que pelas ações que ela tem, mas pelas reações que ela possui. Porque as nossas ações, via de regra, são programadas, mas as nossas reações, elas de fato não são programadas. Por isso a gente age como a gente gostaria de ser e reage como a gente de fato é. Porque as nossas reações, as nossas ações são programadas. Por exemplo, eu chego numa igreja, tô lá, cumprimento a pessoa, eu chego num ambiente de trabalho, eu chego numa roda de conversa, e eu tô ali, as minhas ações, eu vou ser simpático, eu vou ser no seu... Agora, quando alguém pisa no meu calo, quando alguém entra na frente do meu carro, quando alguém, num jogo de futebol, faz uma falta de mim, ali eu vou trazer à tona o que de fato eu sou. Ali não está sendo programado, ali está sendo a minha essência. Porque a gente nós agimos como gostaríamos de ser, mas reagimos como de fato nós somos. É quando uma pessoa faz algo que nos decepciona, a nossa reação vai revelar a nossa essência. Se a pessoa, por exemplo, grita com você e você retribui essa pessoa com um grito, isso significa que você não tem domínio próprio, porque o domínio próprio é essa reação que Jesus nos ensina, que chega a ser um tanto quanto transcendental, e é possível. E é possível. E é possível a gente manifestar isso nos nossos relacionamentos. É possível. É possível, porque é melhor o longânimo do que o valente. É melhor o homem que sabe controlar suas emoções, os seus ímpetos, do que o homem que conquista uma cidade. Então, entre conquistar uma cidade inteira e ter autocontrole, a Bíblia diz, é melhor você ter domínio sobre si. Porque o que adianta a gente conquistar posses, posições em uma cidade inteira e ter relacionamentos frios e quebrados, tanto com Deus quanto com as pessoas? Então, se você quer ter um ambiente da sua casa feliz, se você quer ser uma pessoa relevante na sociedade e nos ambientes que você frequenta, se você quer ter uma vida alinhada com Deus e nos seus relacionamentos interpessoais, ter relacionamentos saudáveis, faça com que o domínio próprio se torne uma realidade na sua vida. Como? Vida com Deus, fugindo de situações que te colocam em tentações, tendo alguém para prestar conta, e de fato isso se tornará uma realidade na sua caminhada. Pô, já fui demais aqui, amanhã a gente fecha esse assunto com tudo, e eu quero falar para você sobre domínio próprio em todas as áreas da sua vida, e o quanto que isso é um sinal de maturidade, de pessoas que de fato têm maturidade. Mas isso aí fica para amanhã, e eu aguardo você, tá bom? Tá sendo uma surra de palavra e intimidade, amém. Deus vai ministrando, né, gente, no nosso coração, e a gente vai crescendo através do ministrar de Deus. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Te louvo, ó Deus, por essa palavra que tanto agrega o nosso coração, lapida o nosso coração. Deus, transforma o nosso ser. E eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor venha forjar essa virtude do alto do nosso coração, para que nós não possamos ter, ó Deus, a reputação arruinada, relacionamentos desgastados, a saúde física e emocional, ó Deus, fragilizada, e o nosso relacionamento com o Senhor, ó Deus, completamente, ó Deus, talvez uma irrealidade. Nós queremos pedir ao Senhor, nos dê domínio próprio, porque a Tua palavra nos mostra que é melhor do que conquistar, do que ser um valente que conquista a cidade, é ter domínio sobre os nossos impulsos e emoções.
e isso é possível no relacionamento contigo. Então nos leve, ó Deus, a uma vida de oração constante, a uma vida, ó Deus, de reflexão na tua palavra, de devocional, para que isso seja moldado no nosso coração e nos dê, sobretudo, essa graça que vem do alto, como o Senhor fez da vida de Moisés, como o Senhor fez da vida, ó Deus, de Estevão, como o Senhor fez, ó Deus, da vida de Pedro, como o Senhor fez da vida de João, que era o filho do trovão e se torna, depois de uma caminhada com o Senhor, conhecido como o apóstolo do amor. Ó Deus, como o Senhor fez da vida de Paulo, que era um homem que matava, perseguia, prendia pessoas até mesmo injustamente e se tornou um homem que pregava o amor, que tinha uma reação tremenda. É possível, e é isso que nós oramos, por essa reação, independente do nosso temperamento. Não nos deixe usar o nosso temperamento, o nosso perfil comportamental, ó Deus, como desculpa, ó Deus, para sermos, ó Deus, pessoas ó Deus, desrespeitosas com os outros, impulsivas, ó Deus, e descontroladas, ó Deus, no que tange a nossa vida no dia a dia. Não nos deixe usar isso como desculpa, porque a tua palavra nos mostra pessoas sanguíneas, coléricas, pessoas dominantes, pessoas, ó Deus, que têm um temperamento, ó Deus, talvez que é impulsivo, mas que são dominadas e controladas pelo teu Espírito Santo. Pai, faça isso no nosso coração, promova isso em nome de Jesus no nosso coração. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, abençoe o restante do nosso dia, continue falando conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém.